E Lula revogou a ordem do mérito Princesa Isabel, instituída por Jair Bolsonaro. No lugar, criou o prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, homenagear a herdeira do trono imperial, uma mulher branca, pela luta na área, passa uma mensagem equivocada. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1988, que aboliu a escravidão no Brasil. Luiz Gama foi um líder abolicionista do século XIX. Bom, para começar nossa rodada de análise e comentários, quero dar as boas-vindas a Cris Grêmio. E aí, Cris, o que achou aí dessa revogação da Ordem do Mérito Princesa Isabel? Será que o ministro aí, Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, pode ser chamado aí de misógino por trocar aí o prêmio da Princesa Isabel pelo Luiz Gama? Tudo bem, Paula? Boa tarde para você, Augusto, Silvio, Ana Paula e a todos que nos assistem. Olha, faz parte do revogaço, né, do governo vingança, do menos amor, por favor. Porque na hora em que eles fazem questão de frisar que foi uma mulher branca, a princesa Isabel foi uma mulher branca, eles estão dando mais valor à cor da pele do que ao fato de ser uma mulher. Eu, na verdade, pouco me importo se é homem, se é mulher, mas foi quem aboliu a escravatura no Brasil e apenas e tão somente por isso devemos todo o respeito à Princesa Isabel, à memória da Princesa Isabel. Esse prêmio tinha sido criado no fim do governo Bolsonaro, no início de dezembro de 2022. Parece que só houve uma rodada de premiados. Eu cheguei a entrevistar no fim do ano passado uma dessas premiadas, que é presidente de uma rede pró-vida, que já salvou mais de 1000 bebês do assassinato no ventre das mães, e ela estava muitíssimo orgulhosa. Ela é uma mulher mulata, com uma história de vida bastante sofrida, mas que dedicou-se a essa missão, a essa causa de atender mulheres gestantes em situação de desespero, porque não planejaram a gravidez, enfim, estavam pensando em interromper a gravidez, e ela dá toda a orientação com uma grande equipe de ajudantes, obviamente, e isso no país inteiro. Ela estava extremamente lisonjeada de ser premiada com a medalha Princesa Isabel, e ainda na primeira leva de premiados com a medalha Princesa Isabel. Não pelo prêmio em si, não pelo reconhecimento do trabalho dela apenas, mas porque era a Princesa Isabel. Ela é muito representativa na história do Brasil e na história de qualquer pessoa, independentemente da raça. Mas é também uma mulher, claro. Então, se a gente quer enaltecer as mulheres aí como uma parte grande da sociedade insiste em fazer, por que não manter o prêmio, né? Aí vem a lacração do governo atual. Não que Luiz Gama não mereça homenagem também, né? Mas, enfim, cria-se um outro prêmio. Foi feita uma pequena alteração, parece que a medalha Princesa Isabel era para pessoas físicas e agora vem para pessoas físicas ou jurídicas. Mas aí eu estava lendo aqui o decreto do governo Lula em que aboliram, né, o que criaram o prêmio Luiz Gama. Aí vem lá, muito curtinho, diz que o prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos será concedido pelo Ministério dos Direitos Humanos a pessoas físicas ou jurídicas cujos trabalhos ou ações mereçam destaque especial nas áreas de promoção e defesa dos direitos humanos no país. É exatamente o que a medalha Princesa Isabel se propunha a fazer e vinha fazendo, né? Fez já as primeiras entregas em dezembro, como eu disse. E aí, na sequência, no artigo 4º desse decreto aqui, fica revogado o decreto 11.277, de 8 de dezembro de 2022. E aí eu acessei o decreto do presidente do governo Bolsonaro, né, do presidente Bolsonaro, e ele aparece agora no site oficial da Presidência da República com todas as linhas riscadas. Então, para mim, como brasileira que preza pelos direitos humanos, que acha que devemos enaltecer, sim, o esforço não só da Princesa Isabel, de muitos homens e mulheres brancos e negros para abolir a escravatura no Brasil, me dói ver uma lei que criava um prêmio Princesa Isabel todinha arriscada. E a gente sabe por mera picuinha do governo atual. E aí, só uma informação que eu busquei aqui na reportagem que eu estava lendo sobre esse tema. Luiz Gama era negro, filho de pai negro e mãe branca, mas o pai dele o vendeu como escravo. Então, a gente já vê um contexto completamente diferente. Ele, Luiz Gama, era um abolicionista, foi um jornalista, enfim, foi uma pessoa que lutou muito, escrevendo textos divulgando a causa abolicionista, assim como a própria Princesa Isabel.
né? Merece, obviamente, nosso reconhecimento também, e eu acho muito legal que personagens históricos esquecidos como esse sejam trazidos à tona. Só não acho que um tenha que ocupar o lugar do outro por ser negro e a outra ser branca, ou porque ele veio de uma família mais carente, ou que o pai era escravo, ele próprio foi feito escravo, e a princesa Isabel fazia parte da família imperial. Eu acho muito ruim os rumos que esse governo está tomando, especialmente nessa área que foi classificada no governo passado como a área de costumes, né? O brasileiro não apoia esse tipo de atitude. Eu acho que o governo deveria rever esse caminho que ele está arrumando aí. Muito boa noite, Silvia Navarro. Como bem lembrou, salientou a Cris Grêmio, não que o Luiz Gama não mereça um reconhecimento, mas por que não criar um novo prêmio, né? Precisa revogar a ordem aí do mérito da princesa Isabel? Não precisa, né, Paula? Boa noite para você, boa noite, meu irmão Augusto Nunes aqui no estúdio, boa noite, querida Cristina Grêmio, minha parceira também de Estúdio Oeste, sempre às quintas-feiras. Boa noite para a craque Ana Paula Henkel e você que nos assiste. Paula, eu acho que a Cris fez um belo resumo de toda a história, né? E esse revisionismo, aos poucos, à medida em que o governo do PT, o governo Lula volta ao poder, ele tende a ser um crescente, infelizmente. Eu, por exemplo, gostaria de revisar outros momentos da história, especialmente os governos do PT. Eu gostaria de revisar também os movimentos terroristas, comunistas do passado, que participaram muitas pessoas que hoje fazem parte deste governo e que integraram os governos anteriores do PT, a exemplo da ex-presidente Dilma Rousseff. Gostaria de apagar a VAR Palmares da história, gostaria de apagar tantos atentados à bomba, gostaria de apagar roubos a cofre de bancos. Isso talvez precisasse de um bom revisionismo, se fosse o caso de apagar o passado, mas não é. Então, tudo isso se mantém lá e deve permanecer lá para que a gente tenha memória. Assim como esse tipo de prêmio é pura lacração, como a Cris disse, tentar revisá-lo, tentar rabiscar uma lei como essa. Por quê? Porque a princesa Isabel era mulher, branca e hétero a princípio, né? Sabemos que, pelo menos diz a história, ou porque era uma princesa, é por isso. Esse mesmo ministro, aliás, nós vamos falar sobre o que ele andou dizendo em relação a Blumenau, que é uma tentativa, um contorcionismo o tempo todo em atacar o governo Jair Bolsonaro, a direita e principalmente os conservadores. É disso que estamos falando, de um ataque aos conservadores, a marginalizar a direita e tentar colocar essa cartilha por vezes atrasada, progressista, de gente que se diz virtuosa, como algo que deve ser lei, como algo que deve ser seguido por todos, e quem não seguir deve ser marginalizado e escanteado. É isso, é uma caçada aos conservadores, aos liberais e à chamada direita. Augusto Nunes, muito boa noite. Por onde anda o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, em relação aos presos em Brasília, hein? Boa pergunta, né, Paula? Nossa chefe. Boa noite, meu irmão Silvio Navarro, querida Cris Grêmio, minha parceira, grande parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Ô, falta do que fazer, né? Cria um segundo prêmio, ponto final. A princesa Isabel, mulher. Imagine se fizesse isso, ela fosse mulher e mulata, por exemplo. Imaginem. E se não fosse, se fosse outro presidente que tivesse criado o prêmio, eles não fariam nada. Agora, uma branca, princesa, indicada pelo Bolsonaro, não pode. Não pode. Então isso é um completo absurdo. É uma bobagem, é falta do que fazer. Eu estava comentando com o Silvio, hoje tem certas notícias que dá vontade de encerrar o assunto com uma frase boa, que é o nome de filme, né? Vai trabalhar, vagabundo. Isso serve para muita gente, porque é falta do que fazer. A gente chega no gabinete, é um dos 37 ministros, o que eu vou fazer hoje? Vou substituir o nome daquela rua por Marighella, Carlos Marighella. Não é mais a rua Casa Branca, é Marighella, porque Marighella morreu lá.
Ou então, vou tirar a Princesa Isabel. A Princesa Isabel, ela foi abolicionista, ela assinou a Lei Áurea. Ela mostrou coragem. O pai estava viajando, o imperador Dom Pedro II. E ela, a verdade é que ela assinou a Lei Áurea. Agora vem com essa conversinha. Outro dia vieram com aquela pedir desculpas. Nós todos brasileiros temos de pedir desculpas aos africanos. Eu não peço desculpa nenhuma, porque eu não tenho nenhum parente que teve navio negreiro, nenhum teve escravos, nenhum foi a favor da escravidão, e é muito provável que, como eu sou descendente de imigrantes italianos e austríacos, em algum momento o antepassado lá para trás, vai saber, foi escravo em Roma. Então eu vou exigir que os romanos peçam desculpas para mim. Vamos parar de frescura e ver se resolve problema que de fato exista. Isso aí é tudo bobagem, numerito, aí para ganhar alguma linha em jornal. Augusto, e um detalhe, né? Isso acontece o tempo todo e também acontece, por exemplo, olha, recentemente o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, teve de alterar o nome da futura estação do metrô, que seria batizada de Paulo Freire, para Fernão Dias, que era mais apropriada, inclusive pela região onde estará a estação. Eles queriam batizar de Paulo Freire, né, o patrono da educação da esquerda, dos progressistas. Em 2016, aqui na cidade de São Paulo, o senhor Fernando Haddad, quando era prefeito, uma das secretarias dele tentou revisar o nome de 40 vias públicas na capital paulista. Uma delas, por exemplo, ele quis mudar o nome do Minhocão, como é conhecido aqui em São Paulo, que é o elevado Costa e Silva, para João Goulart. Então veja, até placa de rua e nomes de vias públicas a esquerda quer doutrinar e tomar para si, né? É uma tentativa, como eu disse, de escrever a história com a própria régua, com a própria caneta canhota, com a própria caneta vermelha deles. Posso comentar mais um pouquinho? Claro, Augusto. Coisa rápida. A história de São Paulo não pode ser contada sem que se fale dos bandeirantes. Naquela época, preciso explicar, naquela época era diferente o Brasil, era diferente São Paulo. Os bandeirantes, eles ampliaram as dimensões do Brasil, até porque eles mandaram para o espaço o Tratado de Tordesilhas. Imagina, eles saíram pelo país aí e foram muito além dos limites estabelecidos por esse tratado aí, acordado entre Portugal e Espanha. Eles ampliaram o Brasil, eles devassaram o interior e muito corretamente, muito compreensivelmente, eles têm o nome das vias, das rodovias que saem de São Paulo. Né? Fernão Dias, Bandeirantes, Anhanguera, queriam mudar também. Que gracinha, o que aconteceu em 1700 não podia, porque naquela época eles, como os jesuítas, tinham índios escravizados. Esse pessoal não sabe que era um mundo diferente, ou eles achavam que também tinha já videogame, era outra, tinha celular. O que eles pensam da vida? Agora, é muito interessante a história da mulher. Precisa ser mulher, negra e de esquerda, para alguém que atacar seja considerado misógino. Agora, 18 horas em ponto, quero dar as boas-vindas para Ana Paula Henkel, que estava com um probleminha de áudio. Tá tudo certo por aí, Ana? Agora sim, boa noite. Estava ouvindo vocês, a nossa conexão não, o áudio. Eu escutava vocês e vocês não me escutavam. Mas boa noite, Cris, boa noite, Paula, boa noite, craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes e nossa audiência maravilhosa. Eu estava escutando vocês, né, o comentário, e realmente uma bobagem, né? Como se o Brasil estivesse voando, nós não tivéssemos mais problemas mais sérios para serem resolvidos, né? Isso, na verdade, acho que demonstra o que uma geração que tem tanta liberdade faz, né? Porque se voltarmos nas páginas da história,
Vamos pegar um dia especial, né? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? O dia D, aqueles meninos que desembarcaram ali nas praias da Normandia. Olha, nós estamos falando de rapazes de 19, 20 anos, 22, 23, 25. E hoje o que esses rapazes fazem? Eles têm a vida na bandeja, tudo na bandeja. Eles querem tudo de graça. Então parece que quando você tem a vida entregue de bandeja, você não se preocupa com os reais problemas, você fica arrumando problemas para você sinalizar virtude. A verdade é essa, para sinalizar virtude. Tudo isso não passa de sinalização de virtude, porque se fosse para defender mulheres de direita, ou negros de direita, ou homossexuais de direita, nada disso, né, estaria aí sendo colocado num debate praticamente vazio. É sinalização de virtude, é a geração de sinalização de virtude, e o que o desgoverno resolveu fazer é pagar pedágio para essa geração que, se você não paga pedágio, você acaba entrando na guilhotina deles.